crianças, hoje estamos aqui mais uma vez para contar uma linda história para vocês. História da Bíblia, da Palavra de Deus. E é muito bom saber que todas as sexta-feira nós estamos aqui para aprendermos juntos mais um pouquinho da Palavra de Deus, porque isso nos faz crescer, não é mesmo? E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje na história, sobre como crescer. Como é que nós podemos crescer diante de Deus, diante dos homens e diante também de Deus? Nós sabemos que na Bíblia, nós temos a história de Jesus, que ele também nasceu como a gente, nasceu bebezinho e cresceu. E lá na Palavra de Deus tem um versículo que fala assim, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim sobre Jesus: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Será que nós também temos crescido diante de Deus e temos demonstrado com as nossas atitudes que nós estamos crescendo? Então, hoje nós vamos falar de uma história que vai nos lembrar dessa história do livro sem palavras. Você já ouviu falar desse livro sem palavras? Sabe por que ele se chama livro sem palavras? Porque nós não temos nada escrito nesse livro, só temos cores. Então ele fala primeiramente da cor dourada, ele fala da cor escura, que vai nos lembrar de algumas coisas que eu vou explicar daqui a pouquinho. Depois nós temos a página vermelha, nós temos a página branca e nós temos a página da cor verde. Esse livro tem uma linda história e esse livro vai falar das cores que contam uma história muito linda para nós. E como aquele livro tem cores, nós também temos que lembrar que o nosso coração ele tem que ficar atento a essas cores. E a história diz que esse amarelo vem nos lembrar do ouro, aquele que reina sobre todas as coisas, que é o nosso rei, que está preparando um lindo lugar para nós, lá no céu, onde a Bíblia conta que vai ter ruas de ouro. Mas esse rei, o rei Jesus, ele está preparando um lugar para cada um de nós, e lá nós sabemos que o pecado não vai entrar, não é mesmo? Porque tudo aquilo que nós cometemos que entristece o coração de Deus, nos afasta de Deus. E todas as pessoas que têm esse coração contaminado, sujo pelo pecado, não pode entrar lá no céu que Jesus está preparando para cada um de nós. E a Bíblia ensina que Deus teve um plano maravilhoso, que Ele enviou Jesus, e esse coração vermelho vai nos lembrar do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz por nós, para nos limpar de todo o pecado. E esse sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. E assim, crianças, o nosso coração fica branquinho, limpo, lavado pelo sangue de Jesus. E assim nós podemos ter a oportunidade, o privilégio de entrarmos no céu que Jesus está preparando para nós. Só que quando nós encontramos com Jesus e deixamos Jesus morar no nosso coração, o nosso coração se enche de esperança. E nós temos aqui a cor verde. E essa cor verde nos traz esperança de um dia morar lá no céu. Mas o verde também nos faz lembrar de uma coisa muito interessante, que é a plantinha. A plantinha, ela precisa também crescer, como nós precisamos também crescermos, diante de Deus. O verde vem nos lembrar do crescimento que nós temos que ter diante de Deus e diante dos homens. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós conseguimos essa paz que invade o nosso coração e que limpa o nosso coração de todo o pecado e que nos enche de esperança e que nos faz crescer, nos faz contar para as pessoas que o amor de Jesus é maravilhoso e que Ele mudou a nossa vida. Mas para isso, crianças, nós temos aqui uma árvore que nos lembra o crescimento, que uma árvore também precisa ser cuidada para ela crescer, mesmo. Quando ela começa com uma sementinha, a gente tem que molhar, a gente tem que cuidar, colocar no sol, para que ela cresça e que ela dê várias flores primeiro, e depois ela dá o seu fruto. E assim é com a gente também. E nós temos que crescer, nós não podemos ficar sempre pequenininho, bebezinho, não é mesmo? A gente nasce bebezinho e cresce e aprende coisas novas. E nós nos tornamos mais inteligentes, mais sábios, mas tudo isso para agradar ao Senhor, não é mesmo? Para
para a gente aprender como que nós devemos servir melhor ao nosso Deus. E assim, criança, no nosso coraçãozinho, nós temos aqui o coração de uma menina, né, que eu vou colocar aqui também, e nós temos o coração do menino. O coração do menino e da menina, lembra que a gente tem aquela música? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente? Ele é diferente porque quando nós recebemos a semente, que é a palavra de Deus, no nosso coraçãozinho, o nosso coração é transformado por Jesus e nos faz querer crescer, fazer coisas boas que vão agradar ao Senhor. Então eu vou colocar aqui a sementinha da palavra de Deus no coraçãozinho da menina. Vou colocar aqui também a semente da palavra de Deus no coração aqui do menino. E isso vai nos lembrar que é importante nós querermos crescer diante de Deus e dos homens. E as pessoas vão perceber que o nosso coração está diferente quando nós fazemos coisas que agradam a Deus e que demonstrem o amor de Jesus. Não é assim? Então, nós temos 3 passos que são importantes, que nos faz fazer crescer, nos dá um crescimento diante de Deus e diante das pessoas. Então, uma das coisas que a gente não pode esquecer de maneira alguma é que nós precisamos ler a palavra de Deus para a gente poder crescer, ler a Bíblia, ouvir histórias que têm ensinamentos que nos faz entender que muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia não agrada a Deus, como mentira, como falar coisas erradas, como fazer coisas que entristecem ao nosso Deus. E a Bíblia vai nos ensinar o caminho certo a seguir, porque a Bíblia é o nosso manual de vida, ela nos ensina como viver para agradar ao Senhor. E nós temos também aqui outro passo importante que nos faz crescer, que é o que? Olha, crianças, orar, falar com Deus. Jesus é o nosso melhor amigo e nós temos que ter o prazer de falar com Ele todos os dias, não é mesmo? Quando a gente fica um tempo sem falar com o nosso amigo fica preocupado. Por que você não está conversando comigo mais? E Jesus quer falar conosco todos os dias. E nós podemos falar com Jesus através da oração. Porque nós falamos com Ele, quando a gente está lendo a Bíblia, Ele está falando conosco. Quando nós estamos orando, nós falamos com Ele. E assim nós estamos fazendo com que a gente cresça no conhecimento de Jesus. E também nós temos um passo importante para a gente crescer. Sabe o que é, crianças? Obedecer. Deixa eu colocar aqui bem pertinho primeiro para você ver. Esse passo aqui é muito importante porque não adianta a gente simplesmente ler a Bíblia e falar com Deus. Nós temos que obedecer, colocar em prática na nossa vida. Quando eu estou lendo lá na Bíblia que eu tenho que falar sempre a verdade, eu tenho que obedecer. Quando eu leio lá na palavra de Deus que eu tenho que obedecer a mamãe e papai, eu tenho que obedecer essa ordem que está na palavra de Deus, porque isso vai nos fazer crescer. E o mais importante, criança, é que uma árvore, quando ela está grande, ela é muito difícil dela morrer, não é mesmo? Porque ela está sendo cuidada, ela está sendo tratada, ela vai crescer e vai dar muitos frutos. Na nossa vida também é assim. Quando nós cuidamos do nosso coração, que recebeu a palavra de Deus, nós vamos ter vontade de ler a Bíblia, nós vamos ter vontade de falar com Deus e nós vamos obedecer, sempre querer obedecer na nossa vida. Isso vai nos dar um crescimento, que as pessoas vão olhar para nós e vão ver que a gente está sempre com um sorriso, estamos alegres, estamos felizes porque nós estamos seguindo a Jesus. Não é assim? E eu queria terminar com você com um versículo muito importante que nos ensina sobre isso. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, tem uma mensagem muito importante para nós que vai falar sobre tudo isso que a tia Arlene falou agora. Lá está escrito assim, no versículo 18 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto como no dia eterno. Então, vou ler novamente para você prestar atenção. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, aqui na palavra de Deus está dizendo que nós temos que procurar crescer. E de que forma nós vamos crescer, crianças? Lendo a Bíblia, falando com Deus e obedecendo a palavra de Deus.
mensagem que eu quero deixar no seu coraçãozinho hoje, tá? Porque eu sei que você já recebeu Jesus no seu coração. Se você ainda não recebeu, deixe Jesus entrar no seu coração e Ele vai fazer com que você cresça. Porque quem dá o crescimento, crianças, é somente Deus. Nós temos que nos alimentar, nós temos que orar, fazer a nossa parte. Mas quem vai fazer o nosso coração crescer e ter desejo de crescer cada dia mais é somente o nosso Deus, tá certo? Então vamos orar agora, pedir a Ele que nos ensine a cada dia a ter esse desejo de andar nos seus caminhos e querer crescer, certo? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por esse dia e obrigado por essa história. Que isso nos ajude, nos ensine a sempre querer crescer na Tua presença. Que a Tua palavra possa estar sempre no nosso coração, produzindo muitos frutos para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, criança, até a próxima. Beijo! Oi, João Pedro, tudo bem? Como é que estão vocês aí, você e sua família, seu papai, mamãe, sua irmãzinha? Saudade de vocês. Você viu a história da Sexta Kids hoje? Você gostou da história? Você sabe dizer o tema da história de hoje? O tema de hoje foi o que fazer para crescer como Jesus. Muito bem, João Pedro, isso mesmo. Você viu que na história nós temos 3 passos importantes para a gente crescer. Quais são esses passos, você sabe me dizer? Para crescer como Jesus, eu preciso ler a palavra de Deus, orar, falar com Deus, obedecer a sua palavra, a Bíblia. Isso, muito bem, João Pedro. E você obedece a mamãe, obedece ao pai? Sim, eu obedeço a minha mãe todos os dias. E a Deus também, porque isso agrada a Deus. E o versículo de hoje, nós aprendemos um versículo muito importante que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você sabe me dizer qual foi o versículo? Sim, está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, 18. Isso, muito bem. Vi que você aprendeu direitinho a história de hoje. Nós aprendemos como é importante nós crescermos diante de Deus e dos homens. Como Jesus cresceu, não é mesmo? Nós aprendemos que na palavra de Deus, Jesus, quando ele era pequeno, ele crescia, né? Na graça e no conhecimento do Senhor. E nós temos que fazer isso também. Muito bom saber que você está aprendendo as histórias na Sexta Kids, tá? Um grande beijo, um abraço para sua família. Tchau!